o trabalho culturalmente é muito diferente do nosso. A forma como o time joga. Maurício, eu pensei muito sobre essa coisa dos 20 minutos que ele perdeu o Campeonato Gaúcho. Ele acredita nisso. Sim, isso é que é grave. Ele acredita. Mas tu sabe por que ele acredita? Porque o time dele tem lógicas diferentes da nossa cultura. A nossa cultura obriga. O bom time é o time que comanda a bola. A nossa cultura de futebol, o bom time é o time que comanda a bola. Ele de alguma maneira, ele está com o jogo sob, em tese, controle. E o time do Quinteiros, ele pode ter qualquer coisa, menos isso. Ele não quer, de maneira nenhuma, ter a bola. Não, mas a ideia não era essa inicialmente. É muito curioso. Não, ele briga nos espaços do campo e quando ele tem, sobretudo no campo de ataque. Léo, o time do Grêmio, tu pega o mapa de calor do Grêmio, o Grêmio, a bola não passa. Mas não é aquele. Mas não passa. O Grêmio não quer, dentro da tua. Eu concordo contigo. Mas não é aquela coisa de dar a bola pro adversário estrategicamente, né? Eu só quero aconteceu o Inter no Maracanã. Eu só quero dizer. Talvez o Inter não deu a bola, né? Eu fiz uma coluna. Mas tem a consciência que vai perder o a bola vai ficar com eles. Vamos se eu fiz jogar assim. Uma coluna hoje e o meu raciocínio começa. Infelizmente, eu encerrei a coluna e mandei antes de eu encerrar o raciocínio. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Como é que ficou? Isso é uma revolução. Foi bom? Isso é uma revolução no jornal. Aí eu fui evoluindo. Temos uma revolução. Eu fui evoluindo e me dei conta. A coluna faltou alguma coisa à coluna. Aí tu fez outra coluna. Não fiz. Isso é uma grande revolução. Eu vou te dar uma dica. Dá pra editar no online. O final do raciocínio você lê amanhã. Aí tu prende o cara por 20 parte 1. Não, só bota assim, ó. Bota no título, parte 1. Mas pense bem. Não, tá resolvido. Pense bem. A matéria, a manchete é a seguinte. A estratégia de ganhar jogando mal. Tá, mas se eu entendi, você vai completar a coluna agora aqui no salão. Não, e agora eu vou completar o raciocínio. Mas você tem que deixar que as coisas assim aconteçam, mesmo, exatamente. Aí eu vou completar o raciocínio. Ele escreveu uma coluna onde ele não acabou o raciocínio. Isso, não, é porque eu fui descobrir que o meu raciocínio estava incompleto. Depois que eu tinha mandado. Errado e incompleto. É a mesma coisa, prefeito de coluna. Mas chama já o site GPT. Tá, mas aí eu não sei nem fazer esse negócio. Aí, Maurício, eu tô te seguindo, César. Pensa bem. O Grêmio joga mal e vence um jogo. O Grêmio joga mal e vence outro jogo. O Grêmio não tem articulação. O Grêmio não tem a nossa cultura entranhada naquele time. Não tem. A nossa cultura, como eu disse, e eu acho que vocês concordam, todos vocês, a cultura do brasileiro é posse de bola, é jogo encurtado. Essa é a nossa cultura. Chega um argentino aqui e aplica um troço diferente. Eu tô convencido, mano. Não é tão diferente. Eu também acho que eu tô convencido. Mas agora eu preciso saber do que você está convencido. Eu tô convencido que o jogar bem pra ele é diferente do que é pra mim. Então a estratégia dele é dele. Essa seria uma conclusão brilhante para sua coluna. Deixa eu trazer aqui uma boa pergunta. Sério, dele. Se a ideia, o seu título falava em a arte de ganhar jogando mal, que é a sua percepção, é porque o jogar, concepção do jogar bem. Exatamente. Agora, ou seja, eu quebrei minha cabeça e terminei antes a coluna. Mas como ele mudou de cultura, ele vai ter que fazer adaptações ao que ele pensa. Mas senão, é que ele assim, não Maurício, fica. Ele veio pra cá com uma ideia. Não fica. E assim, a gente tem que entender, o Grêmio apertou o Renato saiu da sala e atrás da mesa do Renato, tu puxando a mesa, tinha um botão de reset. E o Grêmio fez assim, pá, resetou tudo. O Grêmio mudou processos de trabalho, o Grêmio mudou relações de vestiário, o Grêmio mudou métodos de treinamento e o Grêmio mudou time. Tu não troca, eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 titulares. Eu não tô botando o Cuejá, que perdeu o lugar pro Camilo. Tu não troca meio time. E tu tá agregando esses 6 a caras que chegaram, como o Barrett White em julho, que tá recém começando a conhecer a realidade. Tu não troca 7 jogadores de um time de uma temporada pra outra impunemente. Não, eu tô abrindo aqui, Zé. Tem as coisas formais, Leonardo. Tem as coisas formais, tipo assim, que não é a bola. É um cara que fala francês, é um cara que fala dinamarquês. Não, o outro que é belga, que veio do frio. Fala belguês. É isso. Como dizia o nosso colega nosso, belgicano. Fala belgicano. Tu imagina, se o idioma tem assim, os métodos que esses jogadores vêm trabalhando são os mais diversos possíveis. Então, agrega assim, tudo isso, não é simplesmente jogar e entrosar um time. E esse é um processo, eu vou insistir nessa tecla. Vai lá, Guerrinha, vai lá. Vocês acham que o Grêmio está jogando mal? Acho. Você tá jogando mal? Acho. Tá jogando mal.
Bom, se está jogando mal, tem culpado. Quem é o culpado? Treinador. É que tem um Ou processo jogador. que tem Eu não vários sei mais níveis. o que é jogar mal. Eu acho que esse processo iniciado tardiamente, tu faz uma revolução no teu time. Tu muda. Porque, vamos lá, o Renato ele ocupava todos os postos do CT. Inclusive chefe da Na segurança. pergunta do Guerrinha, ao final do gauchão, eu dei uma resposta. Não usei a palavra culpado, porque é um pouco complexa. Agora, é causado pela diretoria. Por fazer isso que o Leonardo... Quem faz isso é a diretoria. Tá, olha- Entregar os reforços em cima da hora. Deixa eu traçar um paralelo. Hoje de manhã eu fui buscar o Vélez, porque é a referência mais próxima que a gente tem do Quinteiros. Eu quero entender o Quinteiros. Onde ele Até teve agora sucesso. eu não entendi o Quinteiros. Eu Onde esperava ele o teve Quinteiros sucesso. de uma forma e ele tá montando o time. Talvez a circunstância esteja fazendo isso que o César disse, de a bola não passar pelo meio campo, num time de transição. Aí matéria da TIC Esportes, logo que o Vélez é campeão. Juvenis, talentosos, reforços potenciados e um técnico que deu na tecla. Um técnico que acertou, que foi preciso. A liga foi deu geral. na tecla, o cara que é preciso. As chaves do Vélez campeão, tá? 11 jogadores encolunados numa coluna vertebral de veteranos. Brian Romero, que ele é ex-Inter, que era o centroavante mais de mobilidade, é igual ao Bright White. Tá? Aqui não jogou nada. Lá é campeão argentino. Cláudio Aquino, que é um meia, que era o que ele imaginava que o Cristaldo seria, tá jogando no Colo-Colo, 32, 33 anos, né, César? Augustin Bouzat, detalhe nesse cara, segundo volante, tá? Detalhe nesse cara. Ex-atacante convertido em segundo volante. Mamana, zagueiro, tá? E ele colocou do lado, por exemplo, do Mamana, o Valentim Gomes, que é uma joia, 21 anos, cara jovem. Ele colocou ao lado do Bouzat o Ordonhez, que é um 5 mais dinâmico, um cara da base também. Tinha o Thiago Fernandes, que era o craque da geração, o novo Almada, como eles estão tratando. O Joaquim Garcia, lateral direito da base. Então, assim, ele foi montando esse time ao longo do período. Tá, mas como é que jogar a bola passava no meio do campo? Passava. E os zagueiros construíam. Os zagueiros do Vélez saíam com a bola até o meio campo, dizer, praticamente. Então, que ele tá tentando inventar aqui. Não tá tentando inventar, é que ele não tem os caras. Ele veio com uma ideia pronta para tentar aplicar e ele não tem os caras. E a circunstância tá fazendo com que ele, em vez de ter o Cristaldo, ele tem o Edenilson. Que em vez de ter o Cuejá, que não consegue jogar, que o Grêmio trouxe como para ser a grande contratação e não consegue jogar por questões físicas, ele tem o Camilo. Então a circunstância está fazendo com que ele faça um time mais físico e competitivo. Mas, Léo, a minha Os perspectiva... jogadores aí não são todos jogadores, a maioria deles pelo menos indicados por ele? Não, acho que não. Não, que Acho tem que muito do CDD. Não, Tem muito estrangeiros CDD. não. O Amuso, esse aí, ele indicou? Não, acho que não. O Amuso tem toda a cara do Fernando Lázaro, que é um cara que conhece muito de mercado. Amuso, Então, aí o Cuejá ele não tem não culpa. passa por ele, já era interesse antigo. Se não, os jogadores não são indicados por ele está absolvido. Mas eu tenho uma perspectiva seguinte, Guerra, assim como cada vez que eu vou falar de um treinador, eu tenho que dar a ele, por dever de justiça e algum nível de coerência, se ao treinador eu atribuo os méritos do comando do sucesso, eu preciso atribuir ao treinador os deméritos do insucesso. É claro. Senão, não é justo, não é leal e é incoerente. Ele teve sucesso no Vélez a partir de um esqueleto que o Léo acaba de traduzir aqui. Mas com só um detalhe, Com mais tempo deixa eu abrir um de parênteses trabalho. aqui. Ao longo do ano, esse time começa Isso. em janeiro e é campeão em dezembro, bate na trave em 2 competições, perde porque era um time jovem. Ou seja, a construção leva perto de 12 meses. E outra, viajando dentro de Buenos Aires praticamente e jogando de domingo a domingo. Isso é um asterisco, como diria o Diogo, mas isso tem uma coisa que a gente tem que dizer, Potter. Ele sabia, quando procurado pelo Grêmio, que aqui as dimensões são continentais, que existe um campeonato aqui que não tem na Argentina, chamado Gauchão, que existem copas que são muito importantes porque dão muito dinheiro. Ele não foi surpreendido por isso. Então, quando ele vem para cá, ele precisa trazer junto com ele soluções para as dificuldades novas que ele vai enfrentar. Senão, só com a desculpa, quando você vê, o Grêmio está em 16º. Será que não é isso que ele está fazendo? Eu comecei meu raciocínio, Zé,
achando que ele era burro, treinador. Não, sob nenhuma E terminei o raciocínio achando que é gênio. Também não. Esse é o inferno que eu tô Mas é vivendo. a dúvida, Tô vivendo um inferno, tô vivendo um inferno. E aí tu mandou a mensagem. Aí tu mandou a Aí eu mandei a coluna quando eu achava que ele ainda era burro. Antes de eu achar que ele é gênio. Aí tá a minha dúvida tênue se o Grêmio está mal ou se o Grêmio é ruim. Eu não tenho Deixa eu essa somar uma resposta. pergunta de um ouvinte nosso, o Zé Pedro Goulart, que é cineasta, publicitário, figuraço, gremistas, comedor de X. gremista, comedor de X. Ele coloca o seguinte: qual a diferença entre entender e aceitar? Em cima do teu raciocínio primeiro. Boa. Será que os jogadores não estão entendendo ou não estão aceitando? Eu acho que essa é uma das grandes discussões. E aí ele segue. Ou será coincidência que justo os do ano passado Bom, são os que não estão entregando? É que o resultado final é o mesmo, Não, né? mas Mas aí ele já parte de um ele resultado parte final de um é o mesmo. princípio de sala de dúvida, redação, de dúvida da gestão. no sala de redação está acontecendo algo parecido com isso. A chefia não está entendendo o que eu estou fazendo aqui no lugar do Pedro, mas está aceitando porque o Pedro só volta na semana que vem. Então é o que está acontecendo aqui no sala de redação.